As escalas termométricas são definidas como mecanismos utilizados para medir a temperatura dos corpos. O estado térmico de um corpo se eleva conforme se aumenta a velocidade de movimento das partículas presentes no mesmo. A medida dessa alteração é o que conhecemos por temperatura. As escalas termométricas surgiram da necessidade de registrar e quantificar o quanto um corpo está quente ou frio. A ilustração mostra as relações entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Desse modo, 50 graus Celsius correspondem a... Então vamos lá. Vamos aqui utilizar uma relaçãozinha linear, né? Temperatura Tc menos 0 estará para 100 menos 0. Ok, ó? Assim como TK menos 273 estará para 373 menos 273, tá? Daí teremos o seguinte. Tc sobre 100 é igual a TK menos 273 sobre 100. Os denominadores eu cancelo. Consequentemente, nós teremos o quê? Tc é 50 graus, que ele disse na questão. 50 graus é igual a TK menos... Então, você vai somar 50 com 273, obtendo 323 graus Kelvin. Ok? Valeu. Sobre um mapa com escala de 1 para 750 mil, um geógrafo demarca uma reserva florestal com formato de um quadrado, apresentando 8 centímetros de lado. A área da reserva florestal medirá na realidade... Aí vamos lá. Ó. Imagine o seguinte, que D é a medida do lado real do quadrado. Então, você vai ter um quadrado de lado D, tá certo? O que é que você vai ter? A escala aí é 1 para 750 mil, né? Isso daí vai estar para 8 centímetros sobre D. Então, 1 para 750 mil está para 8, no caso aí dividido por D, né? 1 está para 750 mil, assim como 8 está para D, que é o lado do quadrado. Então, você vai ter o seguinte, multiplicando o meio pelos extremos, 1 vezes D vai dar D. Então, você vai obter 750 mil vezes 8. Então, o D vai dar 6 milhões de centímetros. Aí você vai ter que transformar isso daí para quilômetros. Então, você vai ter que lembrar o seguinte, que você tem o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se você está em centímetro, você vai ter que voltar 1, 2, 3, 4, 5 casas, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, aí você vai ter 60 quilômetros, ok? Porém, ele quer a área do quadrado. A área do quadrado, gente, você sabe que é lado ao quadrado. Então, vai ficar, a área vai ser 60 quilômetros ao quadrado. Então, a área vai ser 3.600 quilômetros quadrados. Resposta correta, item D. Viajando em um avião de grande porte com seus pais pela primeira vez, Vitória escutou o piloto anunciar que a aeronave trafegava a uma altura de 30 mil pés do solo.
Vitória não entendeu o que o piloto falara e perguntou ao pai o que queria dizer voar a 30 mil pés. O pai respondeu que pé é uma unidade de medida e que um pé equivale a 30,48 centímetros. Então, a altura aproximada desse avião em relação ao solo é... Entenda uma coisa. Um pé equivale a 30,48 centímetros. Se você perceber, o avião estava a 30 mil pés. Então, mil pés equivale a x centímetros, ok? Daí nós teremos o seguinte. Você vai ter que multiplicar x vezes 1 dá x, né? Fazer aqui meio pelos extremos. E multiplicar 30 mil por 30,48. Isso vai te dar 914.400 centímetros, ok? Quando transformar para quilômetros, você vai ter aí que voltar 5 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o x vai ser 9,14 quilômetros, que é aproximadamente 9 quilômetros. Lembre que você tem o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Se eu quero voltar do centímetro para o quilômetro, eu volto 1, 2, 3, 4, 5 casas, ok? Aí o item correto seria o item D. Palmo é uma medida de comprimento que se obtém com a mão toda aberta, medindo do dedo polegar ao mínimo. Porém, essa unidade varia de pessoa para pessoa. Lúcio mediu o comprimento de uma peça de fita e encontrou 42 palmos. Aguinaldo encontrou para a mesma peça de fita a medida de 36 palmos. Pode-se afirmar que 7 palmos de Lúcio equivalem. Então aqui você vai analisar da seguinte forma. Sendo PL, né, o número de palmos de Lúcio, certo? E PA, o número de palmos de Aguinaldo, o que é que você vai ter? Vamos ter um X, que vai ser 42 vezes os palmos de Lúcio. E vamos ter X, que equivale a 36 palmos de Aguinaldo, né? Então, eu posso afirmar que 42 palmos de Lúcio vai ser igual a 36 palmos de Aguinaldo. Você divide tudo por 6 para facilitar os cálculos. Então, você vai entender que 7 palmos do Lúcio vai ser igual a 6 palmos do Aguinaldo, tá? Logo, temos como item correto o item D. Os aquários são estruturas mais importantes do que normalmente as pessoas pensam. Além de utilizadas para fins de lazer, visam a outros objetivos, como a educação e a sensibilização ambiental. Abordam a problemática da preservação e gestão da água, o estudo da biologia e a reprodução de espécies. Imagine um aquário com forma de paralelepípedo de base retangular, com medidas 40 centímetros e 120 centímetros. Colocando-se um objeto em seu interior, a água ela sobe 25 milímetros. O volume desse objeto é de... Ela vai subir aqui 25 milímetros, que equivale a 2,5 centímetros, ok? Daí nós vamos ter o seguinte. As dimensões citadas na questão são 120 centímetros, tá?
40 centímetros. Por isso que nós transformamos o milímetro em centímetros, né? O que ele quer é o volume, no caso, do objeto que foi colocado. Ora, o objeto, a base dele vai ser a mesma dimensão do paralelepípedo inicial, porém a altura dele vai ser de 25 milímetros, né? Que no caso 2,5 centímetros. O que você precisa para essa questão é só multiplicar 40 por 120 por 2,5. E aí você vai obter o volume, que é de 12.000 centímetros cúbicos, ok? Porém, eu tenho que ver quanto que equivale isso em decímetro cúbico, para ver se a gente tem a opção em decímetro cúbico ou alguma outra, né? Mas a resposta correta para nós aqui vai ser o item E. Por quê? Você tem um metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Se você voltar de centímetro cúbico para decímetro cúbico, você tem que voltar 3 casas, porque o expoente é 3. Se eu voltar 3 casas, 1, 2, 3, eu vou obter 12 decímetros cúbicos. Se houvesse a resposta 12 litros, também poderia ocorrer, seria correta essa resposta, tá? Item correto é o item E. Miguel possui uma empresa de aterramento de terrenos e outras grandes obras. Certa empreiteira contratou o serviço da empresa de Miguel para aterrar uma grande área para em seguida construir um shopping em Fortaleza. Em 8 horas de trabalho, 20 caminhões conseguem descarregar 160 metros cúbicos de areia para iniciar a obra. Nas próximas 5 horas de trabalho, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos, né? Então, nós vamos ter aqui uma questãozinha de regra de 3 composta, né? Nós vamos ter o número de horas, vamos ter o volume e vamos ter o número de caminhões. Então, vamos lá. Em 8 horas de trabalho, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos. Nas próximas 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? X caminhões. Você vai ter que entender da seguinte forma. Quanto maior o número de horas, ou seja, quanto maior o tempo, ok? Menos caminhões. Ou, se você preferir, você teria duas grandezas inversamente proporcionais, porque quanto mais caminhão se tem, menos tempo se gasta. Concorda comigo? Ó? Então, são grandezas inversamente proporcionais, tá? E aí você vai entender o seguinte, volume e número de caminhões. Quanto maior o volume, maior o número de caminhões que eu preciso. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Quer dizer que se o número de caminhões aqui está para baixo, a setinha, o volume tem que ir para o mesmo lugar, né? Então, teremos 20 sobre x igual 5 sobre 8, você inverte a fração, vezes 160 sobre 125. Quando você efetuar aqui os cálculos, você vai obter que x é igual a 25 caminhões, ok? Resposta correta, item D.